Na aula de história de hoje, transformações no Império. Durante a menoridade de Dom Pedro de Alcântara, os grandes proprietários rurais que formavam a parcela da população mais fluente na política nacional dividiram-se em dois grandes partidos, liberais e conservadores. Os liberais costumavam defender maior liberdade política para o governo de cada província, descentralização. E os conservadores defendiam um governo central mais forte, centralização. No entanto, diante das revoltas separatistas e populares que se espalhavam pelo país, ganhou força a ideia de que apenas o imperador, ao assumir suas funções, poderia garantir a paz, conciliando os diversos interesses. Nasceu assim o Clube da Maioridade em 1840, que propunha reconhecer Dom Pedro de Alcântara como capaz de reinar, mesmo sem ter alcançado os 18 anos, conforme previa a Constituição. Contando com o apoio declarado do herdeiro, a proposta foi posta em votação na Assembleia e foi aprovada em 23 de julho, levando Dom Pedro II ao trono com 14 anos de idade. Começava assim o segundo reinado, de 1840 a 1889. Com a ascensão de Dom Pedro II, o poder central foi fortalecido, unindo militares e pondo fim a várias rebeliões. O governo passou a ser exercido, na prática, por um presidente do Conselho de Ministros, função na qual liberais e conservadores se revezaram durante décadas, muitas vezes de acordo com a vontade do imperador, o que trouxe maior estabilidade política ao país. No início do século XIX, o preço do açúcar de cana estava em declínio no mercado internacional, devido ao aumento de fontes produtoras ao redor do mundo e da concorrência do açúcar de beterraba produzido na Europa. Com o tempo, foram feitos investimentos em fazendas para produzir um bem cujo preço estava em alta, o café. As primeiras fazendas cafeicultoras foram criadas no Vale do Paraíba, aproveitando a proximidade do porto do Rio de Janeiro para escoar a produção. Mas ao longo do século XIX, novas fazendas foram fundadas no Oeste Paulista, onde havia muitas terras disponíveis para a exploração econômica. No final do século XIX, o Brasil chegou a ser o maior produtor de café do mundo, e essa atividade provocou outras grandes transformações no país. A cafeicultura, em plena expansão, precisava de muita mão de obra, e desde a época da independência, a Inglaterra pressionava por um movimento internacional de combate ao tráfico de africanos escravizados. Com a crescente dificuldade na importação de mão de obra forçada, cafeicultores paulistas iniciaram um movimento pela imigração de trabalhadores europeus, acreditando que sua vinda poderia melhorar o perfil da sociedade brasileira e trazer a experiência do trabalho livre. Com o passar do tempo, o Oeste Paulista passou a empregar cada vez mais a força de trabalho livre assalariado, e o sucesso dessa experiência colaborou para o avanço da extinção da escravidão. Então, olha, vocês veem nesse mapinha, né? Uma parte aí do Brasil, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, né? O roteiro da cafeicultura no século XIX e século XX, né? Onde mais onde começou a expandir a plantação de café. Continuando. Principais leis abolicionistas no Brasil. 1850, a Lei Eusébio de Queiroz. 1800. O que ela queria? Extinção do tráfico negreiro para o Brasil. Em 1871, a Lei Rio Branco, ou Lei do Ventre Livre. O que ela dizia? Liberdade para os filhos de escravizados nascidos a partir dessa data. Em 1885, Lei Saraiva Cotegipe, ou Lei dos Sexagenários.
Liberdade para os escravizados maiores de 65 anos de idade. 1888, por fim, a Lei Áurea, a extinção definitiva do trabalho escravo no Brasil. Com as transformações econômicas e sociais, alguns setores da população reivindicavam reformas que muitas vezes eram barradas por antigos membros dos principais órgãos do governo. Isso gerou uma oposição ao regime monárquico, acusado de fortalecer demais o poder central e ignorar as necessidades de cada província. Em São Paulo, por exemplo, a política passou a ser dominada por uma elite de cafeicultores. Nesse contexto, um movimento republicano ganhou força, principalmente após a publicação de um manifesto em 1870, defendendo a organização de uma república federativa, a exemplo dos Estados Unidos. Dessa forma, cada parte do Brasil teria mais liberdade para tomar decisões e administrar os recursos arrecadados por meio de impostos. A crise política foi agravada com os efeitos da guerra contra o Paraguai, entre 1865 e 1870, por meio da qual o Império garantiu seu domínio sobre a bacia do Rio da Prata. Visto que ganharam importância graças à vitória na guerra, militares tentaram participar mais ativamente das discussões políticas, por meio de artigos na imprensa ou pronunciamentos, mas eram punidos pelo governo. Aos poucos, o republicanismo ganhou força no exército, principalmente entre jovens oficiais que desejavam modernizar o país e associavam a monarquia às forças do passado. Bispos da Igreja Católica mostravam descontentamento com o regime monárquico devido às interferências do Estado nos assuntos religiosos, e proprietários rurais em regiões mais antigas, que perdiam mão de obra escravizada por causa das leis abolicionistas. Deixaram de ver vantagens na defesa da monarquia, passando a apoiar uma mudança de regime político. Aproveitando o descontentamento generalizado, um grupo de militantes republicanos, organizados e apoiados por uma aliança de oficiais do exército e por cafeicultores, levou o Marechal Deodoro da Fonseca a liderar a fundação de uma república em 15 de novembro de 1889, tá? Por isso nós temos esse feriado aí de 15 de novembro, fundação da república. Atividades. Em seu caderno, resuma as transformações econômicas e sociais que levaram a um descontentamento com o regime monárquico e contribuíram para a proclamação da República em 1889. Então, a professora vai pôr aqui para vocês, tá? Esse resumo já pronto. Vocês copiem no caderno e vão lendo com atenção que estão copiando, tá bom? Olha lá. Então, escreva aí no caderno, né? Que é a matéria de história, páginas 162 e 163, a data de hoje. Então, o resuminho ficou assim. As principais transformações ao longo do segundo reinado foram a expansão da cafeicultura, deslocando o eixo econômico do país para o sudeste e fortalecendo uma nova geração de empresários da agricultura. O declínio da escravidão africana e a opção pela imigração europeia, modificando o perfil da população brasileira, especialmente no Sudeste, e colaborando para difundir o trabalho livre assalariado. E o surgimento do movimento republicano, apoiado na ideia de modernização do país, no caso dos militares positivistas, e na descentralização política, no caso dos cafeicultores paulistas. Então, esse foi o resuminho, tá bom? Copie bem bonitinho com a letra bonita aí no caderno.